Paz do Senhor, eu sou Evelyn Guzmão. Boa noite, galera. Paz do Senhor. Eu sou Tamires Rafaela. E esse é mais um Com Jesus Pode. Hoje está conosco um convidado especial, o pastor Jorge. Ele que é pedagogo, especialista em psicopedagogia, bacharel em teologia, né? E um grande pregador da palavra do Senhor. Ele vai estar conosco para estar trazendo um estudo da palavra que é viva, eficaz. Já pega o caderninho, pega seu lápis ou a sua caneta para fazer suas anotações, viu? E apure os ouvidos, né? Que com certeza. Hoje tem coisa boa aí para Glória a desleixar. Deus. E hoje ele vai falar conosco sobre o valor da cruz. Vamos aprender um pouco sobre o valor da cruz. Jorge, se apresente, né? Um pouquinho para o pessoal. E pode largar aí. Deixa usar. Deixa usar lá. Boa noite, a paz do Senhor. Como já fui apresentado, eu sou o pastor Jorge. E a proposta aqui nesta noite é falar um pouco da palavra de Deus, em um tema, o valor da cruz. Mas antes eu quero falar um pouquinho da minha pessoa. Meu nome é Jorge, sou formado em pedagogia, pós-graduado em psicopedagogia e bacharel em teologia, como disse a nossa irmã também. Recentemente acabei de terminar o curso de História e Deus tem me abençoado, a minha família, e eu sou muito grato a Deus por essas bênçãos, por este momento de estar aqui com vocês, trazendo um pouco da palavra do Senhor para os corações de vocês que me escutam. Fique à vontade. Pronto, eu quero, antes de começar a falar sobre o valor da cruz, tomar por base um texto da Bíblia que está em Hebreus 12, 2, que diz assim: Quando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto é o texto que eu tomo por base para falar sobre o valor da cruz, a importância da cruz. É sabido de todos que a maioria das pessoas ela tem na figura da cruz como um objeto de amuleto. Tem pessoas que carregam a cruz no pescoço, em um crucifixo. Outros colocam, através de um quadro, a imagem da cruz na sala, no quarto. Mas, na verdade, não sabe a importância e o valor da cruz. Mas, para nós, a cruz ela tem um valor muito grande, uma importância muito grande. Pois é através da cruz que nós fomos redimidos dos nossos pecados, foi através da cruz que os nossos pecados foram perdoados, e através da cruz nós possuímos vida eterna em Jesus Cristo. Então, observe o valor que a cruz tem para nós. É através da cruz que Jesus nos oportunizou o direito, pela sua bondade e misericórdia, de nós reconciliarmos outra vez com o Senhor, pois todos nós sabemos que pós o pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e distante ficou da glória de Deus. E a única forma de um homem se reconciliar a Deus, se aproximar de Deus, era através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu quero, antes de falar um pouco mais desse valor da cruz, só pontuar algumas questões que eu acho fundamental do texto, quando o autor aos Hebreus diz, olhando para Jesus. Na verdade, nosso alvo sempre tem que ser Jesus. O nosso olhar tem que estar fixado em Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos para o homem, nós temos a tendência de nos decepcionar, pois mais que o homem seja bondoso, por mais que o homem tenha uma capacidade de fazer, de realizar, de ajudar, mas chega um momento que o homem ele é limitado e ele não pode corresponder
todas as nossas expectativas e perspectiva. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz, olhai para Jesus. Autor, quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para a pessoa certa. Por quê? Porque em Jesus não há decepção. Em Jesus não há frustração. Em Jesus há esperança. Em Jesus há gozo. Em Jesus há felicidade. Em Jesus há possibilidade de vitória. Por isso que ele nos convida a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança. Então, o nosso alvo tem que ser em Jesus. O que foi proposto a Jesus? O gozo significa prazer, alegria. Jesus tinha a alegria, Jesus tinha o gozo, a felicidade, o prazer e o contentamento de aceitar a proposta que lhe foi feita. E qual é a proposta? A cruz. Quando ecoou uma voz no céu, e a pergunta foi, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Biblicamente, o céu ficou em silêncio. E Jesus responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a partir daí, é feita uma proposta para Jesus. Que proposta é essa? Da cruz, o Calvário. É a única forma que Deus tinha de fazer com que o homem se reconciliasse com ele, era através de Jesus, seu filho, vindo à terra e aqui para trazer para vocês a questão da cruz, que para os judeus, no período de Jesus, a cruz simbolizava vergonha. A cruz era sinônimo de tristeza. Que ia para a cruz, ia como um malfeitor, como um maldito, e aquela pessoa que ia para a cruz, ela era tido como alguém periculosa, alguém chamado de malfeitor, um ladrão, era um criminoso. Então, aquela pessoa que estava na cruz era vista como uma pessoa sem valor, e ela trazia vergonha não só para ela, mas para toda a sua família. Então, quem passasse e visse alguém na cruz, olhava e dizia, que coisa vergonhosa. Só que Jesus vai para a cruz, e enquanto a época achava vergonhoso quem estava na cruz, para Jesus a cruz era sinônimo de alegria. Para Jesus a cruz não era tristeza, não era vergonha, mas era alegria, e era prazer. Por quê? Porque só ia para a cruz quem tinha um propósito. Se o periculoso, qual era o propósito dele? Era o propósito de ser um malfeitor, alguém que perseguia, que maltratava, que roubava. E qual é o propósito de Jesus na cruz? A nós. A redenção do homem, para trazer de volta o homem para Jesus. Então, Jesus aceita a proposta da cruz. Enquanto para os homens era ato vergonhoso, para Jesus significava gozo. Enquanto para o homem significava desprezo, para Jesus significava prazer. Então perceba que na visão do homem a cruz era um ato de criminoso, para periculoso. Cruz não, para Jesus era um ato de vitória, um ato de verdade. Por quê? Porque está em jogo a redenção do homem. E aí, a única forma de Jesus trazer a redenção para o homem era justamente a cruz. Por que a cruz? Porque a Bíblia diz que Jesus se faz maldito pelas nossas maldições. E sobre ele carregou todos os nossos pecados. E o castigo que era para nós, Jesus carregou. E dá gozo, porque quem era para estar lá éramos nós. E Jesus, ele nosso lugar, ele assume a nossa condição de pecador, se tornou um malfeitor na sociedade da época, se tornou um periculoso, vai para a pior morte, que é a morte de cruz, se torna alguém como o pior de todos os homens que foram para a cruz, porque observe o
seguinte, de um lado o malfeitor, do outro Jesus está no centro. Quem estava no centro, o malfeitor. Então, ele está no centro. Mas enquanto as pessoas, a sociedade olhava, ali está um maldito, ali está um periculoso, ali está alguém que não é nada para Jesus, Jesus estava dizendo, eu estou aqui porque eu tenho um propósito de salvação, um propósito de redenção. Então, começa o valor da cruz para a gente. Qual é o valor, pastor, da cruz? A salvação. Cruz, pastor, para a gente é a redenção. Qual é o valor da cruz? É a transformação de vida. Qual é o valor da cruz para nós? É garantia de vida eterna na pessoa de Cristo. Olha para a gente ver carregando a cruz, pensa que nós somos um qualquer, mas nós temos que entender que a cruz traz felicidade, a cruz traz gozo em Cristo, a cruz traz vitória, e foi por intermédio da cruz que nós somos salvos, foi por intermédio da cruz que nós alcançamos a salvação e o direito da vida eterna. Quando Jesus faz a proposta, tome, ele está dizendo, faça a mesma coisa que eu fiz. Tenha gozo. Quantas pessoas estão olhando e está dizendo, não vale nada, não presta, não tem valor nenhum, é insignificante. Você continua carregando a sua cruz, sofrendo, sendo maltratado, sendo perseguido, mas dizendo, a minha cruz eu vou levar até o fim. A proposta da cruz não é parar no meio do caminho. A proposta da cruz não é desistir no meio do caminho. A proposta da cruz não é sentir o peso da cruz. Quem ajudou ela, quem carregou ela, tem que ir até o fim. Que chegar até o fim. Mas pastor, mas como? Aí eu te explico, e aí eu te mostro o fundamento dentro do texto. Para a gente conseguir chegar até o final, eu preciso ter gozo naquilo que eu faço. Eu preciso sentir prazer naquilo que eu faço. Talvez alguém me pergunte, mas como sentir prazer na dor, no sofrimento? Não é na dor, no sofrimento, mas sentir prazer na proposta. Qual é a proposta? A cruz. Pela cruz eu sinto prazer. Pela cruz eu sinto gozo. Está doendo, mas eu sinto prazer. Estou gemendo, mas eu sinto alegria. Está difícil, mas eu sinto felicidade. Por quê? Porque é a cruz que vai me levar e me fazer chegar no lugar que eu tanto espero. E é a cruz que vai me fazer conhecer o Senhor face a face, como Ele é. Então, o que eu preciso é sentir gozo na cruz. Quando eu gozo na cruz, eu sinto ânimo. Quando eu sinto prazer na cruz, a minha fé é renovada. Tá doendo? Tá. Eu estou sendo maltratado? Tô. Eu estou sendo humilhado? Tô. Mas pelo gozo da cruz, é
proposta aqui. O que eu quero que a gente entenda aqui, que você compreenda que a cruz precisa trazer gozo. A cruz precisa trazer felicidade. A cruz precisa me trazer alegria. Eu estou dizendo que na proposta que foi feita ao Senhor, que proposta é essa? Uma proposta difícil. Imagina alguém abrir mão da sua glória, abrir mão do seu poderio, abrir mão da sua luxúria, da sua riqueza, dos seus status, se remeteu à condição de malfeitor, de pecador pelos nossos pecados, ser maltratado, ser humilhado, ser perseguido, apanhar, sofrer, ser desprezado. E a coisa é tão séria que Isaías diz que a desfigurada e ele não aparenta fisionomia alguma. Proposta da cruz, mas pela cruz ele disse, está valendo. Porque o que é que está atrás da cruz? O que está atrás da cruz é a nossa salvação. O que está atrás da cruz é a nossa redenção. Muito mais. É isso que nos importa. Então, quando ele recebe a resposta, dá gozo na alma de Jesus. O que contraste, ele recebe uma proposta de sofrimento, uma proposta que ele abre mão de tudo que ele tinha da sua glória, e ele sente gozo nisso. Ele sente prazer nisso. Por quê? Porque enquanto ele recebia a proposta, que ele abriria mão daquilo que ele tinha de toda a sua glória, mas ele via a mim, ele via nós, ele via você, ele via a raça humana. Enquanto ele via a raça humana, ele dizia, está valendo, está valendo, está valendo, por eles eu pago o preço, por ele eu enfrento a cruz, por ele eu vou para o Calvário e me tornarei o maior dos periculosos de todos os tempos, alguém que não vai ter nem o direito de defesa. A cruz foi tão pesada para Jesus, essa proposta, que nem direito à defesa ele teve. O julgamento dele é em um momento que era inadequado. Ele é julgado em um horário que julgamento nenhum é feito, e não tem direito à defesa, ele não tem direito ao advogado, mas ele está dizendo, pela proposta que me foi feita, está valendo, porque eu vou mudar uma história, porque eu vou mudar o ambiente, porque eu vou alcançar a família. É pela cruz ou pela proposta da cruz que nós somos salvos, a nossa família está salva. É pela proposta da cruz que se abriram e nós podemos gritar, a gente pode sentir a presença do Espírito Santo, o gozo da salvação na nossa vida pela proposta da cruz. Então o autor aos Hebreus diz, pela proposta da cruz, ele sente gozo. E portou, aqui é o ponto-chave, é o peso da cruz. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que pesa para Jesus não é o peso da estrutura da madeira. O que pesa é o peso do pecado que ele carregava. A cruz era simplesmente o símbolo do peso que ele estava carregando por nós. E quando nós paramos para pensar, não na estrutura da cruz, do peso da cruz, daquela madeira que ele carregava, mas o peso do pecado, e a coisa é tão séria do que eu falo aqui, que o peso não é da cruz em si, mas é o peso do pecado que ele está carregando, que o peso é tão grande que chega um momento que ele se sente só, o peso do pecado. E ele se sente tão só que ele vai e questiona a falta do Pai. E ele diz, por que me desamparaste? Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Feita, eu a cruz. E essa é a proposta para nós aqui nesta noite. É a mensagem suportar. Tá difícil
sei, mas eu preciso suportar. Está complicado, eu sei, mas eu preciso suportar. E aí vai uma palavra profética de Deus para você que me ouve. Você vai suportar o peso da cruz. Você vai aguentar o peso da cruz. Porque Deus não dá uma medida de peso para ninguém que ela não pode. Porque agora Deus fala com alguém especificamente. Você que pensa em deixar a sua cruz de lado. Você que pensou em abandonar a sua cruz dizendo, eu não suporto mais. Você que chora, você que geme, você que grita. Deus está dizendo, suporta mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Porque no peso da cruz que você carrega e que você não está aguentando mais, não é porque da mesma forma que apareceu um sirineu que ajudou Jesus na cruz e chegar no Calvário, aonde estava proposto para sacramentar a vitória de Cristo e a vitória da igreja, Jesus enviará um sirineu. Quem é o sirineu? O Espírito Santo de Deus. Está sendo enviado agora. Isso é uma palavra profética para você que me escuta e crê nisso. O Espírito Santo está sendo enviado agora. Você carregar a sua cruz, mas você vai chegar no lugar determinado. Mas você vai chegar no lugar estabelecido por Deus. O propósito de Deus alcançado na sua vida, o peso da cruz, a humilhação que você está passando, o momento difícil que você está enfrentando, Jesus está dizendo, estou enviando o Espírito Santo e ele vai te ajudar a chegar a cruz, mas você vai chegar do outro lado, mas você vai chegar no lugar proposto, porque Deus está garantindo a vitória nesta noite. Amém? Aí o autor está dizendo, ó, mas para ele suportar isso, o primeiro ponto, ele teve que sentir gozo. O primeiro ponto para eu suportar, eu preciso sentir gozo na proposta. O segundo ponto, eu preciso desprezar. Desprezar o quê? O autor disse que Jesus suportou a cruz, mas para ele suportar a cruz, ele desprezou as afrontas. Para você suportar a cruz, para você permanecer firme em Cristo, no Evangelho, você tem que desprezar as afrontas. Você tem que desprezar as perseguições. Você tem que desprezar aqueles que te caluniam, aqueles que te perseguem. Você tem que desprezar aqueles que falam mal de você. Por quê? Porque você precisa carregar a sua cruz. Quando eu desprezo aquilo que não é o que as pessoas falam de mim, não é o que as pessoas estão pensando de mim, eu adquiro força na cruz. Eu adquiro força em Cristo. Então o autor de Hebreus disse que para ele suportar, ele desprezou as afrontas. Foi perseguido, mas ele disse, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Ele foi questionado e ele disse assim, ó, nenhum poder foi te dado se do céu não for mandado. Então observe que ele começa a desprezar as afrontas. E aqui está a grande questão do Evangelho. É eu entender que eu preciso desprezar. Eu não posso me importar com o que as pessoas pensam ou falam ou digam sobre mim. Imagina só. Se eu me importar com o que as pessoas pensem de mim, eu não estaria na igreja mais. Se nós fosse se importar com o que as pessoas pensam, ou que as pessoas imaginam, ou que as pessoas falam, ninguém estaria mais na igreja. Então eu preciso desprezar essas coisas. Eu preciso não dar ouvido a essas coisas. Jesus ouvia e desprezava. Isso não é
do meu perfil. Isso não é para mim, fala, mas não mexe comigo. Por quê? Porque ele não era o que os homens diziam que ele era. Ele sabia quem ele era. E deixa eu dar um recado de Deus, porque desceu do céu aqui agora. Para alguém que me escuta. Você não é o que estão dizendo que você é. Você é aquilo que um dia Jesus falou para você. E você sabe o que é que você é? É aquilo que Jesus disse assim, ó. Tu és meu filho amado. Você é o que Jesus estabeleceu para você. Então não é uma palavra negativa de um homem, não é uma palavra negativa do inimigo que vai fazer você se tornar o oposto do que Jesus falou que você é. Você é aquilo que Jesus estabeleceu para você. Então o segundo passo aqui é desprezar. Aqui vai um conselho de Deus. Despreze essa palavra. Não dê ouvido para o que estão falando de você, porque maior é o que está contigo. E ele garante a sua vitória. Então despreze todas as afrontas. Não dê ouvido às afrontas. Por quê? Porque eu preciso carregar a minha cruz. A cruz tem um valor para mim. Qual é o valor da cruz para você, pastor? É o valor da minha redenção. É o valor do meu propósito. Eu creio que eu vou chegar lá. E eu vou chegar carregando a minha cruz. Eu vou chegar lá carregando a minha cruz. Você vai chegar lá carregando a minha cruz. A cruz é tão importante, o valor é tão importante. E há um significado tão grande para você, eu vou revelar agora, que quando Jesus chega no ápice da sua crucificação, pregado na cruz, a Bíblia diz que na cruz, ele pregado, ele dá o último suspiro, ele dá o último brado. E quando ele dá o último suspiro, ele diz, Pai, está tudo consumado. Foi na cruz que Jesus consumou. A cruz tem um valor tão grande que quando Jesus consuma na cruz, diz, Pai, está todo consumado. Quando o discípulo sai dali, a Bíblia diz que Pedro, ele entra em Capadócio e diz assim, ó, não foi com prata e nem foi com ouro, mas foi com sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Pedro diz isso, Pedro está falando da nossa redenção. Não foi prata que pagou, não foi ouro que pagou, mas foi o sangue de Cristo derramado no Calvário que pagou a nossa dívida, que pagou aquilo que nós devia. Foi com preço de sangue. O valor da cruz é tão grande que Paulo, por exemplo, Paulo diz assim, teletestai, traduzido, está pago. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja, nós não devemos mais nada, Jesus pagou. Paulo diz que o dito que era nosso foi pago, e paga onde? Aí Paulo diz, no Calvário, foi cravado na cruz. Olha o valor da cruz. Jesus cravou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Toda a dívida do homem foi paga lá na cruz. Sabe o que isso significa para nós? Eu não devo mais nada. Rafaela, Evelyn, nós não devemos mais nada. Está paga a nossa dívida. E sabe o que é que eu sinto gozo? Porque quando Jesus pagou na cruz a nossa dívida, Satanás ele não tem mais o direito de dizer que a gente deve mais nada. Ninguém tem mais o direito de olhar para a gente e dizer, mas você deve, mas você fez, mas você aconteceu. Ninguém tem mais o direito. Pode até falar, mas eu vou desprezar, porque está pago. A minha dívida foi paga. A nossa dívida foi paga na cruz. Olha o valor da cruz para nós. Pagou uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. E eu vou fechar esse texto mostrando o valor da cruz. O valor da cruz é tão grande que é mais ou menos assim.
quando alguém devia, naquela época, alguma coisa, e que a dívida não era paga, então aquele credor, para quem alguém devia e não podia pagar, ele pegava uma placa, escrevia bem grande o nome da pessoa e botava na porta daquela pessoa, com letra bem grande, escrita em uma placa: está devendo, me deve, e o valor é X. Todo mundo que passava na rua, que olhava para casa, via: fulano me deve, e o valor era muito alto. Isso remetia a uma condição de vergonha, não só para a pessoa que devia, mas para toda a família. Fulano deve, não tem moral nenhuma. Essa pessoa não tinha moral de andar na cidade, porque quando saía pelas ruas da cidade, todo mundo dizia: ó, tá devendo, é caloteiro, não pagou. E aí, quando isso acontecia, se aparecesse alguém que olhasse para aquela placa e visse que o indivíduo devia e não tinha como pagar, e ele se compadecesse, e ele tivesse compaixão daquela pessoa, ele pegava, procurava o credor e dizia: eu vim aqui pagar a dívida de fulano. E aí pagava toda a dívida. E aí essa pessoa que pagou a dívida exigia: eu quero que você vá lá e agora troque a placa e coloque na placa: a dívida de fulano está paga. E todo mundo que passasse por ali ia ver: fulano não deve mais nada para ninguém. Você sabe o que isso significa? Traduzido para o mundo espiritual, nós tínhamos uma dívida muito grande e não tínhamos como pagar a dívida. Pedro disse que não foi com prata nem com ouro, porque nem prata nem ouro poderia pagar a nossa dívida. A única forma de pagar a nossa dívida era na cruz do Calvário, no Calvário. Era derramando sangue na cruz. Por isso a cruz tem um valor para a gente, porque tem um valor de sangue. E sendo o valor de sangue que pagou a nossa dívida, prata e ouro, nem dinheiro algum vai poder substituir esse valor. Então Jesus olhou para a gente e viu que tinha uma placa muito grande. A placa estava assim: Rafaela deve e não tem como pagar. Evelyn deve e não tem como pagar. Jorge deve e não tem como pagar. A gente se tornou símbolo de vergonha. O homem era símbolo de vergonha, porque pós-pecado todos foram afastados de Deus e a vergonha estava estampada. Satanás dizia todo dia: a sua criação pecou. Aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia Jesus na proposta: o senhor precisa pagar aquela dívida. E como eu pagarei a dívida? Na cruz. É por isso que a cruz tem valor. Porque homem nenhum poderia suportar a cruz, porque morria. Aí talvez você tente me intercalar, dizer assim: mas Jesus também não suportou, morreu. Sim, só que aonde é que está o diferencial? Jesus morreu, mas vai cumprir o que ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus vai para a cruz e morre na cruz, paga a nossa dívida. Hoje a gente não deve mais nada, e ao terceiro dia, cumprindo a sua palavra, Jesus ressuscita. E aí Paulo escreve dizendo: se nós morremos com ele, nós também ressuscitaremos com ele. Ou nós ressuscitamos com ele. Ou seja, ele paga a dívida, a gente não deve mais nada. Ele paga a dívida, e quando ele está pagando a dívida, morrendo, a gente está morrendo com ele. Só que quando ele está ressuscitando ao terceiro dia, a gente está ressuscitando com ele. E você sabe qual é o valor da cruz? É que a gente tem vida eterna nele. O valor da cruz é que a gente tem vida eterna. Aqui fica uma palavra de Deus: você tem vida eterna em Cristo. A cruz te deu esse direito da vida eterna. A cruz te condicionou e te reconciliou a Deus. E você sabe de uma coisa? Você tem acesso livre por intermédio da cruz. Olha o valor da cruz.
você falar com Deus a hora que você quiser. A cruz, meu irmão, minha irmã, pode ser pesada, mas a cruz me dá gozo. A cruz nos dá gozo. A cruz nos dá esperança. E sobre esta palavra eu profetizo esperança para a sua vida. Não largue a cruz. Siga com a sua cruz. Carrega a sua cruz, porque você vai chegar no lugar que lhe foi proposto. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito do Senhor fale mais alto aos vossos corações. Deus abençoe. Peguei a fatia do meu bolo. Glória a desse Deus. bolo aí. Que palavra. Glória a Deus. E deu para entender que essa cruz só teve sentido porque de Jesus. Sim. Sem Jesus não ia ter sentido, né? Que é a cruz que é o caminho da reconciliação, Que né? dá acesso. Que dá acesso a ele. acesso. Meu Deus, tá quentinho ainda aqui. Do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que pessoas foram impactadas nessa noite, né? Tiveram de Deus. E essa é a proposta do podcast. É como a gente sempre falou, eu e Rafa, é levar Jesus, é tornar o nome dele conhecido. E tem acontecido isso. Eu sei que nessa noite o nome do Senhor Jesus foi conhecido ainda mais. Que essa palavra germine dentro do seu coração, né? E que essa boa nova se espalhe ainda mais. Jesus é o caminho da reconciliação, é por ele, é por causa dele. Glória a Deus. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer, né? Agradecer a Deus pela vida de Jorge, pelo tempo, né, do pastor Jorge, por ter essa disponibilidade de estar conosco, nos abençoar, porque primeiro a gente recebeu aqui, fomos abençoadas, e eu sei que em casa também todo mundo está transbordando, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela se movimenta. E é isso, muito obrigada de coração, pastor Jorge, que o Senhor continue te abençoando, te enchendo. E eu não sei se você percebeu, Rafa, mas eu achei que esse quadro é a cara do pastor Jorge. Ele tem a cara desse quadro. Eu acho que ele vai ter que... Eu senti isso aí. Muito obrigada a todo mundo pela audiência, né? Como a gente sempre fala, que o Senhor continue abençoando e enchendo o coração de você que está em casa. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, é essa oportunidade. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, né? O Senhor é o caminho, é através dele. Então, esse é o seu espaço. Se você ainda não fez essa aliança com Jesus, esse é o momento. E é isso, todo mundo tem espaço aqui, porque a nossa palavra é Jesus, o nosso caminho aqui é levar até Jesus, então todo mundo é bem-vindo. Vamos falar um pouco das nossas redes, será a galera que está em casa, que ainda não segue, né? Quem ainda não seguiu nosso Instagram, segue lá, @comjesuspodcasts, né? Quem não se inscreveu ainda no YouTube, compartilha com mais um amigo para que ele venha se inscrever. E agradecer também aos nossos patrocinadores, que tem o William Caps e tem o seu Siriguejo também. Você que quer fazer essa parceria conosco, estamos dispostos a essa parceria. Receber esse patrocínio, né? Nos abençoar. E ter sua loja, seu comércio divulgado aqui também é importante, né? Porque tem muitos cristãos entre nós. É importante que possamos um e o outro ajudar os irmãos a crescer também. Então, é uma via de mão dupla, né? Você nos abençoa também aqui nesse ministério, nesse propósito. E é abençoado porque também vai ser conhecido ainda mais na cidade, né? É isso, muito obrigada pela sua audiência, que Jesus continue abençoando e não se esqueçam que com Jesus...